A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, amigos da Palavra de Deus. Nós temos ainda uma lição aqui desse trimestre especial da Escola Bíblica Dominical, que ela já passou, foi a primeira lição, ela funcionou ainda no dia 5 de julho, né? Foi a primeira lição. Eu não fiz a live ainda dessa lição. Então, o título dessa lição é Daniel ora por um despertamento. O textuário dessa lição está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então veja bem o quanto esse texto de Tiago, vocês sabem que o Tiago foi irmão carnal de Jesus Cristo, certo, irmão? Tiago, irmão carnal de Jesus Cristo. Então, sabiamente, o Tiago, né, sendo irmão carnal do Senhor Jesus, ele tem assim aquela mesma maneira de expressar do Senhor Jesus Cristo. Tiago é um apóstolo muito exortativo. Ele exorta mesmo. É ele que diz: não deem lugar ao diabo, né? E aqui ele está falando no capítulo 5 da sua carta, versículo 16, que antes de nós orar, antes de nós jejuar, antes de nós fazer sacrifício, buscar o Senhor, pregar a palavra, antes de nós se dispor para fazer a obra do Senhor, nós temos que confessar as nossas culpas uns aos outros. Ou seja, se eu tiver alguma coisa contra o irmão, contra a irmã, eu tenho que confessar isso diretamente para o irmão ou para a irmã. Eu não posso chegar e confessar isso lá diante da igreja, porque isso não vai resolver o problema e ainda vai escandalizar a igreja ainda. Então, se eu pequei contra o irmão, eu tenho que confessar o meu pecado para o irmão. Existem três maneiras de nós pecar. Existe o pecado contra o irmão, existe o pecado contra a igreja em geral e existe o pecado contra Deus. Às vezes o irmão pecou contra o próprio irmão, ou seja, às vezes o esposo brigou com a esposa, chegou até a agredir fisicamente às vezes. E ele vai lá na frente da igreja. Quando chega lá na igreja, acho que ele tem medo de pedir perdão para a esposa lá em casa e ela perdoar ele com umas cabadas de vassoura, eu acho. Ó, como pegar aqueles pau de macarrão, perdoar ele com aquele pau de macarrão na cabeça dele. Aí ele deixa para ir pedir perdão para ela lá na igreja, porque lá na igreja ela não vai agredir ele, sabe? Ela vai perdoar, mesmo que seja da boca para fora, mas ela perdoa. Ou vice-versa, às vezes a esposa faz isso. Eu já vi irmão pedindo perdão, confessando o pecado que cometeu contra o irmão lá na igreja. Não, eu não aprendi assim, meu irmão. Eu não aprendi assim com meus pastores, com meus presbíteros antigos, que eram anciões. Hoje você sabe que hoje tem presbíteros novos, pastores novos, mas quando eu aceitei Jesus em 89, a Assembleia de Deus, os pastores já eram tudo cabeça branca, presbítero, tudo já cabeça branca, já experiente, porque são os anciões da igreja, aqueles que têm experiência. Eu não aprendi assim com eles e nem eu vejo base bíblica para esse negócio aí de eu pecar contra o irmão e pedir perdão lá na igreja. O que é um pecado contra a igreja? É algo que eu cometi, que se tornou público e todo mundo ficou sabendo e as pessoas não crentes, principalmente, ficaram dizendo assim: tá vendo aí o crente aí, ó? Tá vendo aí? Aí começa a dizer que aquilo que eu cometi, todos os crentes cometem. Começa a dizer assim: todo crente é safado, todo crente é ladrão, todo crente é mentiroso, todo crente é caloteiro. Quer dizer, algo que eu fiz diante do povo, que sabe que eu sou crente, eles começam a criticar e condenar e a julgar toda a igreja. Quando ele fala que por causa de mim todo crente é isso que eu fiz, ele está acusando e condenando o crente que mora lá no Japão até, lá no outra nação que ele nem conhece.
Então eu como crente, as pessoas sabem, principalmente quando eu sou um pregador, quando eu estou lá em destaque, lá na igreja, e chega lá na rua eu começo a agir de uma forma, e as pessoas começam a criticar e a condenar a igreja toda. Isso é certo? O que eu fiz se tornou conhecido de todas as pessoas, de todos os irmãos e todas as pessoas que não são crentes. Por causa de mim, a igreja foi criticada, a igreja foi julgada, a igreja foi condenada. Por causa de mim, as pessoas não aceitam Jesus, porque dizem que se for para ser crente que nem eu, não vão ser. Aí então, esse que é um pecado contra a igreja, porque envolveu a igreja no meio do pecado do irmão. Aí o irmão tem que chegar diante da igreja, confessar os seus pecados e pedir perdão para a igreja. Você entendeu o que é um pecado contra a igreja? Você entendeu o que é um pecado contra o irmão? Você fez aquilo, só você e o irmão e Deus ficaram sabendo. Você pecou contra o irmão. A Bíblia diz que quando tu for oferecer o teu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, porque quando a Bíblia diz, quando nós for ofertar a Deus, lembrar que nós pecamos contra o irmão, temos alguma coisa contra o irmão, ou o irmão tem contra nós, é para nós deixar nossa oferta lá no altar e ir reconciliar com o irmão, pedir perdão para o irmão, depois vir oferecer a nossa oferta. Essa oferta não é de dinheiro, não. Essa oferta é o sacrifício vivo com o nosso corpo. É quando nós vamos cultuar a Deus. É quando nós vamos louvar a Deus. É quando nós vamos exaltar a Deus. Certo? Que se nós lembrar disso, não adianta. Porque nós vamos, na oração, nós vamos pedir perdão, né? Todos os dias nós não pedimos perdão para Deus. Pois é, nós chega lá, nós vamos entrar na presença de Deus, ou na nossa casa, ou na igreja, vamos pedir perdão para Deus, o que nós fizemos de errado. Aí nós vamos lembrar logo que Jesus Cristo ensinou como modelo na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como foi que nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Nós ainda não perdoamos, irmão. Nós ainda não pedimos perdão para o irmão. Nós ainda não reconciliamos com o irmão. Aí não adianta nós fazer essa oração pedindo perdão para Deus, porque nós estamos em conflito com o irmão. Aí nós temos que ir lá reconciliar com ele. Depois nós vem e pede perdão para Deus dos nossos pecados. Porque senão, assim como nós não perdoamos o irmão, ainda não reconciliamos com o irmão, Deus também não vai nos perdoar. Então o pecado contra o irmão é esse. Mas qual é o pecado contra Deus? É aquele pecado que você cometeu, que só você e Deus sabe. É o que mais acontece isso daí. A gente está num lugar, ninguém sabe que a gente é crente. Às vezes dentro da cidade mesmo, às vezes você mora numa capital e aí é grande, aí todo mundo te conhece, nem sempre todo mundo te conhece, por mais pequena que seja a cidade, né? Aí mesmo em Tucuruí, eu tenho um exemplo disso assim, que eu morei aí muito tempo, né? Mais de 30 anos, mas nem todos os moradores de Tucuruí me conhecem. Tem gente que nunca me conheceu, nunca ouviu falar de mim, né? Então, de repente, eu estou num lugar que está lá, ninguém me conhece. Aí, então, ninguém sabe que eu sou crente, ninguém me conhece nem como pessoa, imagine como crente. Aí, então, eu começo a agir de forma que não é a maneira de um crente agir. Falar as coisas, fazer as coisas, andar do jeito que crente não pode andar. Aí eu cometi um pecado diretamente contra Deus, porque só eu e Deus ficamos sabendo. Às vezes eu estou num lugar que não tem ninguém, só tem eu e Deus mesmo. Pra você ter uma ideia, eu tenho um testemunho de um jovem, que ele foi seduzido por uma jovem, assim como Sansão foi por Dalila. E a jovem pegou, disse para eles irem num lugar, eles iam andando num caminho, de repente tinha uma vereda assim, a jovem disse: vamos entrar aqui, vamos ver o que tem aí para dentro. Quando chegou já assim distante, que não tinha mais ninguém, nenhum ser humano por perto, a jovem convidou o jovem lá para manter relação. E o jovem falou: não, aqui não dá ainda, porque tem gente nos vendo. Ela falou: bom, se você acha que tem gente nos vendo, então vamos mais para frente. E foram andando. Chegou lá, já dentro do mato, já da floresta. Ela falou: eu acho que agora não tem mais ninguém. Só estou ouvindo zoada de passarinho, de pássaro cantando.
Não estou vendo nem zoada de carro. Então acho que não tem ninguém. Ele falou, não, ainda tem gente nos vendo. Então vou andar mais. Andaram, ela falou, bem, eu acho que agora nós já estamos bem no meio da mata mesmo. Aqui não tem ninguém. Ele falou, tem. Ela falou, eu acho que você está com medo, irmão, de encarar a situação. Ele falou, não, é que nós pode ir para onde nós for. Nós pode ir até cavar um buraco e ir lá para a profundeza da terra, nós pode ir para onde nós for. Sempre vai ter alguém nos vendo. Ela falou, mas quem, homem? Ele falou, Deus. Porque no Salmo 139 diz que não tem para onde nós fugir da sua presença e nos ausentar do seu espírito. Em todo lugar ele vai estar nos vendo. E o meu negócio é com Deus, eu sou um servo de Deus, então não adianta. Não adianta nós ir para onde nós ir. Não adianta se o pastor não estiver vendo, os irmãos não estiver vendo, não tiver gente nos vendo, mas Deus está vendo, meu irmão, aí não adianta, aí pronto. E meu negócio é com Deus, eu sirvo a Deus, é Ele que vai me levar para o céu. Aí a moça chorou, dobrou o joelho lá e disse que queria aceitar Jesus. Esse Deus poderoso que não tem para onde nós fugir da presença dele, nem nos ausentar do seu espírito, porque com o olho, como chama de fogo, ele nos contempla em todo lugar. Então é assim, é essa maravilha. Então, o pecado contra Deus é isso. Se aquele jovem tivesse cedido aquele assédio sexual daquela moça, ele tinha pecado contra Deus. Então, você vê bem, às vezes, quantos homens casados, às vezes, não vai, às vezes, com uma mulher estranha para um motel, está lá, fechado em quatro paredes, ninguém está vendo ele, ninguém está vendo aquela situação lá, mas Deus está vendo. É um pecado contra Deus. Isso aí é o que mais os crentes cometem e fica ali tirando uma de santo, achando que Deus, que ninguém viu ele, o pastor não viu, o ministério não viu, ele oculta da esposa, oculta do pastor, oculta isso da igreja, mas não oculta de Deus. Aí começa a dar tudo errado a situação, e se ele ainda a consciência dele não tiver ainda caracterizada, um dia ele vai ter que confessar, porque se não confessar também não vai alterar a coisa, porque a Bíblia diz que tudo que é feito em oculto, um dia vai vir à luz. Essa é a situação. Então nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros, né? Se foi contra o irmão, pedir perdão para o irmão. Se for contra a igreja, pedir perdão para a igreja. Se for contra Deus, pedir perdão para Deus. Aí esse pecado contra Deus, aí você tem que pedir perdão para Deus, né? E fica tranquilo, que Deus viu e sabe. E existe também aqui na minha... então confessar seus pecados uns aos outros. E depois que nós tiver confessado nossos pecados uns aos outros, aí sim nós estaremos prontos para orar um pelos outros. Porque Deus não ouve oração de pecador. Se você estiver em pecado contra o irmão, ou contra a igreja, ou contra Deus, não adianta orar pelo enfermo, não adianta se atrever a ir expulsar demônio, não adianta ir pregar a palavra, não adianta ir fazer a obra de Deus, porque não vai acontecer nada. E se for expulsar demônio, você corre o risco de ser envergonhado ainda. Então tem que pedir perdão, tem que estar ali certinho. Lembrando também que muitas das vezes a gente começa a julgar os irmãos, que nem aqueles homens que levaram aquela mulher em pleno pecado de adultério, e Jesus disse, só pode jogar pedra nela quem não tiver pecado. Ou seja, então, para nós fazer a obra de Deus, tem que estar totalmente, íntegro. A Bíblia diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? É esse negócio todinho aí. Então, depois que confessar os seus pecados, depois que tiver tudo certinho, vida de santidade, íntegro, reto, se desviando do mal, aí orei junto pelos outros. Porque oração feita por um justo, o justo é aquele que não tem culpa no cartório, que está com o seu coração puro, que está com as suas mãos limpas, que está em santidade, que não está em pecado nem contra o irmão, nem contra a igreja, nem contra Deus, que está tudo certinho. Esse é o justo, aquele que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É aquele que não inocenta o culpado e nem condena o inocente.
Esse é o justo, é aquele que faz a coisa certa. Não interessa. Eu sempre disse, pode ser até a minha mãe, se ela não estivesse viva. E do lado errada, e do outro lado poderia ser o meu pior inimigo. Mas se ele tivesse certo, eu diria, para agir com justiça, eu tinha que dizer: minha mãe, lamento muito, é com pesar, mas a senhora está errada e o meu inimigo aí é que está certo. Isso é agir com justiça, é ser imparcial na situação, é dar a César o que é de César. Você não pode dar a César o que é de Deus e nem o que é de Deus a César. Jesus ensinou isso. Isso é agir com justiça. É por isso que muitas das vezes a gente prega, Jesus não salva, a gente ora, Jesus não cura, a gente faz a obra e não acontece nada, porque a gente não entende a palavra de Deus, que não é de qualquer maneira que se faz a obra do Senhor. Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. O crente dedicado à oração. Você vê bem o quanto é importante orar? Você vê bem o quanto os pastores, os líderes espirituais estão certos quando eles nos incentivam, quando eles cobram de nós a oração. Você vê o quanto Jesus Cristo estava certo, o apóstolo Paulo estava certo quando disse: orai sem cessar. O crente dedicado, é uma vida dedicada, não é orar, como o mundo bem lembra, orar só na igreja, não. É no mínimo que nem Daniel, 3 vezes ao dia, orar de manhã quando acorda, orar meio-dia, orar em cada refeição, orar antes de dormir. Dedicado à oração, ele exerce influência no céu. Porque você sabe que quando a gente ora, a gente abre a janela do céu com a nossa oração, a gente move a mão de Deus. A oração de um crente, ela é mais pesada, ela tem mais poder, ela tem mais peso do que a terra. Porque os cientistas, eles pesquisaram e descobriram que a Terra está montada, esse planeta Terra, esse globo terrestre, que é uma bola grande, está firmado em um eixo. Eles viram como que um dedo assim, a Terra, aquela bolona firmada assim, e a Terra gira assim, gira em volta desse eixo. Como que um dedo, eles viram como que um dedo. Só que eles não entenderam que realmente é um dedo mesmo. Ou seja, para mover a Terra ela gira em cima do dedo de Deus. Então a Terra, esse planeta Terra é tão pesado, tem menos peso e influência do que a oração de um crente, de um justo. Porque enquanto a terra move apenas um dedo de Deus, a Bíblia diz que as nossas orações, a oração de um justo, move a mão inteira de Deus. Então precisa da mão inteira de Deus para poder sustentar a oração de um justo. Enquanto que a terra precisa só de um dedo. A rainha da Inglaterra um dia disse que ela tinha mais medo se ela visse a igreja do Senhor, dos crentes, orando, pedindo, apresentando a Inglaterra em oração, pedindo a sentença de Deus sobre a Inglaterra, do que ela visse todos os canhões da Rússia voltados para a Inglaterra. Ela disse que se ela dissesse assim: olha, os canhões da Rússia estão tudo voltados para a Inglaterra. Tá certo? Tudo voltado. Ela disse que ela não ficaria com medo. Agora, se dissessem para ela que os crentes, a igreja do Senhor, estava de joelho, jejuando, orando, pedindo a intervenção de Deus em favor para que viesse a sentença sobre a Inglaterra, aí ela ficaria com medo. Você vê o quanto a oração de um crente pode muito ter seus efeitos, como está escrito aqui. O quanto influencia no céu e influencia na terra, até contra os poderes malignos. Se o diabo tiver traçado um plano para destruir a vida da igreja, para destruir a vida do crente, e esse em oração apresentar a Deus, em oração
oração, porque o crente que vive uma vida de oração, dedicada na oração, ele tem autoridade e poder que Jesus deu para ele para pisar a cabeça da serpente e expulsar os demônios no nome do Senhor Jesus. O crente que tem uma vida dedicada na oração, ele não pode temer. Ele tem que saber que ele tem autoridade e poder nas suas mãos para expulsar os demônios e nos seus pés para pisar na cabeça de Satanás, assim como Jesus o fez. Segunda-feira, Lucas, capítulo 11, versículo 5 até o 13. A certeza do atendimento à oração. O crente tem que entender. Quando ele lê Lucas, capítulo 11, versículo 5 até o 13, ele vai entender que a palavra de Deus nos dá a certeza. O crente tem que ter certeza que a oração dele vai ser atendida. Se você que aprendeu o que eu já te falei, você sabe que você está tudo certinho, reto. Você sabe que você não está em pecado nem contra o seu irmão, nem contra a igreja, nem contra Deus. Você sabe que você está andando corretamente, que nem a Bíblia Sagrada lhe orienta. A Bíblia Sagrada está sendo luz para os seus pés, lâmpada para os seus caminhos, lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Você está que nem o Jó, que Deus descreveu ele para Satanás, reto, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal. Você está a uma vida de fidelidade a Deus, uma vida de justiça. Então, você vai orar, irmão, e você pode ter certeza que Deus vai te ouvir, porque ele não ouve ao pecador. Mas se alguém ama a Deus e faz a sua vontade, qual é a vontade de Deus para o pecador? É que ele ouça a sua palavra, para que gere fé no seu coração, que ele aceite Jesus como Salvador, confesse seus pecados e deixe, e alcance misericórdia. Essa é a vontade de Deus para o pecador. Para o desviado, para o que está afastado, a vontade de Deus para ele é que ele volte aos caminhos do Senhor, reconcilie com Deus. E a vontade de Deus para a sua igreja, para os crentes, é que eles vivam uma vida de santidade. Os que estão limpos-se mais, é que eles vivam uma vida de oração, estudando a palavra, meditando na palavra. E se a maior vontade de Deus para o pecador é que ele ouça a palavra, para que gere fé no seu coração, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados aos homens diante de Deus, confesse os seus pecados a Deus diante dos homens, e aceite Jesus como Salvador, então a maior vontade de Deus para a igreja, para os crentes, é que eles preguem a palavra, porque os pecadores só vão ouvir se os crentes pregarem a palavra. Então Deus quer, o apóstolo Paulo falou, antes de tudo, irmãos, rogo-vos que vocês façam orações, intercessões, deprecações, ação de graça, em favor de todos os seres humanos, em favor dos que estão em iminência, porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se arrependam e cheguem aos plenos conhecimentos da verdade. Então, a vontade de Deus para os pecadores é essa, e para a igreja é que a igreja siga o ID de Jesus. Vá por todo mundo, pregue o evangelho, fale do amor de Jesus, fale da salvação, fale do sacrifício no Calvário. Para que as pessoas possam saber, conhecer, aceitar Jesus, e na segunda comissão, fazer discípulos, ensinando, batizando os novos convertidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, se a igreja do Senhor estiver fazendo a vontade de Deus, que é evangelizando, pregando o evangelho, ensinando os novos convertidos e vivendo uma vida de santidade, de oração, meu irmão, você vai precisar fazer duas coisas só para Deus ouvir tua oração. Você vai ter que primeiramente concordar na terra o que dois dentre vós concordar na terra, diz a palavra, a respeito de qualquer coisa, e a oração pedir a Deus será feita. Aí você vai concordar ali na terra e vai orar com fé. E Deus vai responder essa oração. Porque sem fé não tem como Deus responder a tua oração. Você tem que agradar a Deus. Terça-feira, Deuteronômio capítulo 9, versículo de 8 a 11. A oração de Moisés pelo povo.
Então o líder tem que orar pelo povo. E o povo orar pelo líder. Quarta, 2 Samuel capítulo 7, versículo 18 ao 29. Davi ora para edificar o templo. Todos os templos que são construídos para Deus, não é a igreja somos nós. Templo, nós chamamos de igreja, mas ali é templo de Deus, casa de Deus. Aonde nós reúne, aonde nós congrega. Ao ser feito o novo templo, tem que ser dedicado a Deus em oração, tem que ser consagrado a Deus. Tudo, os utensílios da casa de Deus tem que ser consagrado a Deus. Não pode simplesmente fazer a casa, começar os cultos, comprar uma coisa lá, um jarro de flor, alguma coisa lá, para ornamentar a casa de Deus, um equipamento de som, e começar a usar. Tem que consagrar a Deus antes, tem que dedicar a Deus, e aquilo é exclusivo de Deus, para a obra de Deus. Não pode tirar de lá para usar em outros fins, a não ser a obra de Deus. Quinta, 1 Reis capítulo 8, versículo 22 a 61. A comovente oração de Salomão, que Deus manifestou e foi uma bênção. Sexta, Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21. A oração de Paulo pelos Efésios, sábado. Abacuque capítulo 3, versículo de 1 a 19. Abacuque ora pelo livramento. Então você vê aqui, esses textos da leitura diária são todos textos que nos mostram que realmente nós temos que viver uma vida de oração. A exemplo de Daniel, nós temos que orar. E a oração da igreja, a oração do ministério, a oração do pastor, desperta a igreja. Traz um despertamento para a igreja. Quando o crente ora, ele vai estar sempre com vontade, disposição, independentemente de como tiver a saúde física dele, mas ele vai ter sempre vontade, disposição para ir ao templo, adorar a Deus, para ler a Bíblia, para orar. Não é as condições físicas dele que estão precárias que vai tirar ele da casa de Deus, porque o apóstolo Paulo disse: nada nos pode separar do amor de Deus, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nem a fome, nem a doença, nada. Mas para que isso se cumpra, esse texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, em nossas vidas, nós precisamos viver uma vida diária, constante de oração e de leitura da palavra. Nós não podemos viver só orando, nós temos que equilibrar a coisa. Oração e leitura da palavra. Porque se nós viver só uma vida de oração, nós vamos ficar fanático. Tá certo? Tudo para nós vai ser pecado. Se nós viver uma vida só de leitura da palavra, estudo, teologia, nós vamos ficar um crente formalista. Só nós vamos saber das coisas, ninguém mais sabe nada. Para nós viver uma vida, uma crença equilibrada, nós temos que viver o mesmo tanto que nós orar, nós temos que ler a palavra, meditar na palavra. A Bíblia diz: crescei na graça. Na graça é na oração, no jejum, na consagração e no conhecimento. O conhecimento é o estudo da palavra. Sem a oração, nós não vamos ter o Espírito Santo em nossas vidas para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós não vamos ter unção, nós não vamos ter poder. E sem o conhecimento da palavra, nós vamos nos destruir, nós vamos nos corromper. Jesus falou: o meu povo se corrompe, se destrói porque lhe falta conhecimento. Então nós temos que orar e temos que estudar a palavra de Deus. Aí nós vamos crescer certinho, senão nós vamos crescer torto. Nós temos que crescer reto, correto. Então, a primeira parte da lição, a introdução dessa lição, de número 1, que já passou, diz o seguinte: os crentes fiéis brilham como a luz, Mateus 5,15. Os crentes fiéis, eles brilham, eles refletem a glória, a Shekinah de Deus, eles têm um brilho no seu rosto, que as pessoas, o outro irmão, então, que tem o mesmo Espírito Santo, ele olha e diz: você é um crente.
pessoas não crentes que não entendem disso, olham e veem, e identificam o crente. Por causa desse brilho, dessa luz, dessa Shekinah de Deus. E eles resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Filipenses 2,15. Além daquele que tem o Espírito Santo de Deus, que vive uma vida de oração e leitura da palavra, além de brilhar no meio das trevas, isso é no sentido espiritual e até no sentido físico. Porque você pode olhar e ver uma fisionomia de um crente. Para ficar melhor para você ver, você olha para o antes e o depois. Antes dele ser crente e depois que ele é agora. Aí você vai ver como é que ele era antes, sua fisionomia. O seu coração não tinha Deus e todo refletia para fora na sua fisionomia, no seu modo de falar, de andar, de vestir. E refletia de uma forma diferente, negativa, um semblante feio. E agora está um novo semblante, né? O semblante da mulher crente, o semblante do homem crente, você pode ver que é diferente. Falar, tudo dele, e a sua maneira de falar, de andar, de se vestir, reflete que ele é um servo de Deus. É uma maravilha isso. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo de 1 a 4 e o 6. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos, muitos anos. Depois, Daniel gozava de um elevado conceito no reino da Babilônia. Né? Por quê? Porque quem tem Deus na vida, né, no coração, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a unção de Deus, a beleza de Deus, a luz de Deus reflete no semblante do servo de Deus. Ponto central dessa primeira parte da lição, que nós vamos entrar agora, diz o seguinte: precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual. Nós precisamos orar, porque a igreja está dormindo no sentido espiritual e muitos obreiros, pregadores, pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, cooperadores estão dormindo também espiritualmente falando. Porque quando se está dormindo, não se faz nada, se está deitado, dormindo, no sentido físico. No sentido espiritual, a mesma coisa, nós estamos dormindo, por quê? Porque não estamos orando, não estamos evangelizando, não estamos fazendo a obra de Deus, não estamos nos congregando. Então, por isso que está dizendo, desperta, a Bíblia diz, desperta tu que dorme, no sentido espiritual. Levanta dentre os mortos, porque não está fazendo nada para Deus. Primeira parte da lição, diz o seguinte: Daniel foi despertado para orar. Deus desperta os crentes para orar. Às vezes a gente acorda de noite ali, não consegue pegar mais no sono, sabe o que é aquilo? Deus acordou nós, não foi só para ir lá no banheiro, tomar uma água, foi para orar, buscar a presença de Deus. Deus nos desperta para orar, nos desperta de noite, de madrugada, nos desperta também, que muitas das vezes a gente está ali e sente vontade de orar. Nós temos que fazer isso, sentir vontade de orar, ora. Se der para orar de joelho, melhor ainda. Se não der, ora em espírito, mas ora. Dê vontade de orar, ora. Dê vontade de ouvir a voz de Deus. Abre a Bíblia, que Deus vai falar com você. Ao ler o profeta Jeremias capítulo 29, versículo 10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia ainda não era possível notar qualquer sinal de alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Daniel capítulo 9, versículo 2. Assim Daniel começou a orar com jejum, oração com jejum, cobrindo-se de saco e cinza.
em sinal de profunda tristeza. Daniel capítulo 9, versículo de 1 a 3. E orou com perseverança. Oração. Cobrindo-se com um saco de pano e na cinza, em sinal de profunda tristeza, orou com perseverança. Ou seja, Daniel orava 3 vezes ao dia e por tempo indeterminado. Sempre perseverando na oração. A igreja primitiva perseverava. Todos eles, todos os dias, na oração, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam. Perseverar é fazer sempre, não parar. Se está bem, ora para continuar bem. Se está ruim, ora para ficar bom. Mas não para de orar. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isto dava-lhe condições de orar. Se você vive uma vida consagrada, consagrada é dedicada, separada, exclusiva para Deus. Isso dava condição dele orar. A Bíblia diz, a oração dos retos é o seu contentamento. Deus fica maravilhado, alegre, feliz, levanta do seu trono e age, responde a oração dos retos. Provérbios capítulo 15, versículo 8 fala sobre isso. E ele escutará a oração do justo. Provérbios capítulo 15, versículo 29. Daniel não se misturou com o paganismo, com os pecadores. Ele vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Daniel capítulo 1, versículo 8. Não se misturou. Meu jovem, rapaz, moça, você que está tendo dificuldade e você diz que para os casados é até fácil, porque tem a sua esposa ali e a hora que precisar está ali. Mas você diz, e eu, que não tenho ainda uma Rebeca, a moça fala, e eu que não tenho ainda um Isaac, como é que eu vou ficar? A Bíblia diz, como é que o jovem vai manter seu caminho puro? E o salmista mesmo responde, observando segundo a palavra de Deus, vivendo de acordo com a palavra. Então, às vezes você está aí trabalhando nessa firma onde Jesus te colocou. Minha amada moça crente, meu amado rapaz crente, jovem crente. E às vezes você, ao invés de influenciar os seus colegas de trabalho, seus colegas de colégio, né, de uma forma positiva, sendo luz, brilhando, dando testemunho de crente, falando para eles do amor de Deus, porque você não pode ser egoísta, você não pode querer a salvação de Deus só para você, essa glória, essa graça, essa maravilha de Deus só para você. Você tem que compartilhar essa salvação gloriosa, essa maravilha de Deus com seus amigos, com seus colegas. Certo? Você tem que brilhar aí. Então você vê que Daniel não se misturou. Foi oferecido um manjar do rei para todos os rapazes. Daniel disse, eu não vou comer desse manjar. Daniel viu que havia comida ali impura, que ia lhe fazer mal, tanto para o seu corpo físico quanto para a sua alma. Então Daniel não se misturou. E Daniel disse, eu quero comer só comidas que vai dar tudo certo, que vai fazer bem para o meu corpo físico e para a minha alma. E Daniel fez um compromisso assim. E a Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram com seus corpos físicos, seus semblantes, muito melhor do que o dos outros. Eles agradaram tanto ao rei quanto a Deus e foram colocados como destaque. Foram escolhidos como os melhores dos moços. Então, vale a pena você ser diferente. Você não pode ser igual aos seus colegas de trabalho, de colégio.
de curso, no seu modo de agir, de pensar, de falar, de vestir. Você tem que ser diferente em toda a sua maneira de viver. Tá certo? Tem que ser luz aí. Deus te colocou aí, não foi só para você aprender aí no colégio, no curso, concluir o curso, para você ganhar o dinheiro do seu pão de cada dia aí no emprego. Foi para você também falar do amor dele aí, porque antes de você ser chamado, abençoado por Deus, você foi chamado também para brilhar como crente, como salvo. Não esqueça que aonde o crente estiver, ele tem que ser luz, ele tem que brilhar, ele tem que falar do amor de Deus. Nós temos que trabalhar para ganhar o pão e também trabalhar para Deus. Tem como nós trabalhar para ganhar o pão e trabalhar para Deus. Veja que Deus vai colocar você diante de uma situação. Você não pode trabalhando ali e falando do amor de Deus, não. Deus vai dar oportunidade para você. Às vezes você vai estar ali na sua hora de lanche, na sua hora de folga, na sua hora do almoço, hora de alguma coisa ali, na sua hora de folga. Você vai estar ali conversando com seus colegas e Deus vai dar a você uma oportunidade. Eles vão falar alguma coisa da situação que está difícil, que está isso, está aquilo, vai lá, e você aproveita e fala que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus resolve isso. Você vai falando. Quando você vê que eles começam a desconsiderar, escarnecer, você para, mas Deus vai dar a você a oportunidade. Não precisa você colocar uma placa assim na tela dizendo que você é crente, não. A sua maneira de agir, de pensar, de falar, eles vão saber que você é. A estrutura espiritual de Daniel capacitava-os para enfrentar os verdadeiros combates em oração. Os verdadeiros combates espirituais. As dificuldades que você tem. Porque não é fácil, nem para jovem, nem para adulto ser crente. Não é fácil, não. Servir as Forças Armadas, aí nesse trabalho, nessa fábrica, nessa empresa, com tantas pessoas aí que não servem a Deus, não é fácil você brilhar como uma luz aí, não. Mas a Bíblia, aqui a lição, o comentador está dizendo que com uma vida dedicada na oração, nós conseguimos. Porque Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, vai nos dar essa graça, esse poder, vai nos ajudar. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Combater em oração. Sempre orando em espírito. Combater. Quando você mantém uma vida dedicada na oração, o poder de Deus vai estar em você. O Espírito de Deus vai estar em você. Né? Aí você vai conseguir combater em oração e ficar firme na oração. Né? Você conhecendo a palavra de Deus e sabendo que para você subir para o céu, para você ser usado por Deus, você precisa estar cheio da graça, do poder, da unção de Deus. Então, essa palavra de Deus vai te levar a viver uma vida de oração. E você orando, a oração vai te levar a viver uma vida de estudo, de meditação na palavra de Deus. Uma coisa leva a outra. Quando você vai orar, você pode ver que a vontade que você vai ter em seguida, após se levantar da oração, é a vontade de ler a Bíblia. Porque você na oração falou com Deus. E você não vai ficar só querendo, só falando com Deus. Você vai sentir vontade também de ouvir Deus falar. E a forma de Deus falar com você é por intermédio da palavra. Romanos capítulo 12, versículo 12. E Gálatas capítulo 3, versículo 30. E Colossenses capítulo 2, versículo 1. Somente visitam de vez em quando um culto de oração. Ele está falando que tem crente que visita de vez em quando um culto de oração. Tem crente que não gosta de culto de oração. Aquele culto que mata logo 2 leões com uma porrada só, que chama-se culto de oração e doutrina. Culto de oração e ensino da palavra. Você vai lá, cresce na graça e você em seguida cresce no conhecimento. A Assembleia de Deus
no tempo que eu aceitei Jesus, ela tinha 30 minutos de oração com a porta fechada. Seguindo o que a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Fechava a porta do templo e os crentes todos de joelho orando. 30 minutos no mínimo, às vezes era até 40 de oração. Em seguida levantava, cantava os 3 hinos da harpa e ia para o ensino da palavra. O pastor abria a Bíblia ou os presbíteros e ensinava os crentes. E ele saiu de lá crescido na graça e no conhecimento. Mas tem crente que de vez em quando visita e tem uns que não gostam disso. Não é que seja eles em si, o diabo coloca barreira no caminho deles, obstáculo para eles não irem para a oração e para o estudo da palavra. Porque o diabo sabe que se o crente viver uma vida dedicada na oração e no estudo da palavra, o diabo vai ter que passar, olha, longe, quilômetros, léguas de distância dele, daquele crente. O diabo não quer isso. Tem uma coisa que incomoda o diabo é quando a igreja do Senhor Jesus Cristo está vivendo uma vida dedicada na oração e no estudo da palavra. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando a sua própria vida, bem como as de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel capítulo 2, versículo 18 a 20. Daniel alcançou. Aí se cumpre o Salmo 91. 1000 pode cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas o crente que vive uma vida de oração e leitura da palavra, ele não cai. Ele não é atingido. E Deus o livra do laço do passarinheiro. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Experiente na vida de oração. Coincidindo-se com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra, entre Medos e Persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabodino. Seu filho, Belsazar, estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Daniel capítulo 5, versículo 2 a 4. Houve então uma intervenção divina e o rei viu dedos de mão de homem, escreviam na parede, defronte do castiçal. Daniel capítulo 5, versículo 5. Acabou-se a alegria da festa e os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita pela parede. Finalmente Daniel foi introduzido na festa. Daniel capítulo 5, versículo 13. Interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Daniel capítulo 5, versículo 28. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Daniel capítulo 5, versículo 30. Então você vê, aconteceu isso. Você vê que os magos do Oriente, os adivinhadores, são hoje os feiticeiros, os ciganos, aqueles que lê mão, os macumbeiros, espíritas.
Não conseguiram interpretar o que era que estava escrito na parede, mas Daniel, um homem de oração que orava 3 vezes ao dia, que Deus o guardou na cova dos leões, e os leões não os comeram, mas comeram em seguida os seus inimigos acusadores. Daniel, que se separou, que era um jovem, mas se mantinha separado do pecado e próximo de Deus, ele chegou e disse assim: olha, está escrito, mene, mene, tu foi julgado, tu foi condenado, tu vai ser morto, o teu reino vai ser dado por teus inimigos. Foste pesado na balança e encontraste em falta. Era Daniel em si? Não, era o Espírito Santo de Deus que vem na vida do crente, que tem uma vida dedicada na oração e a obediência na palavra de Deus, conhecimento, estudando e lendo e meditando na palavra do Senhor. Aí Deus usa ele, porque Deus usa o homem como profeta, como sacerdote, como embaixador, como coluna do seu reino, como atalaia. Deus usa o crente que vive uma vida dedicada em oração e na leitura da palavra. Segunda parte da lição, a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus, registrada pelo profeta Jeremias: vós visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Sírio, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos os surpreendidos e admirados. A Bíblia relata o que realmente aconteceu no primeiro ano de Sírio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Sírio, rei da Pérsia, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Sírio, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Esdras capítulo 1, versículo de 1 a 3. Você vê bem aqui, o rei, que era uma autoridade colocada ali para reinar por Deus. Esse rei aqui, não sendo judeu, mas ele reconheceu que ele, com seu exército, com seus esforços, não tinha condição de tomar aquele reino. Mas foi Deus que apareceu ali, naquela festa profana, e deu a sentença, e julgou, e condenou o rei Belsazar, e entregou o reino na mão dos persas e dos medos. O rei ali reconhece a autoridade de Deus, e Deus fala com ele: manda edificar uma casa para mim em Jerusalém, e o rei assina esse decreto e manda fazer. Quando a igreja está vivendo, dedicada, uma vida de oração, orando, apresentando a Deus os problemas, a dificuldade, a Deus, Deus usa, fala com as autoridades, com o presidente, com os senadores, com os deputados, com os governadores, com os prefeitos, com os vereadores, porque eles foram colocados por Deus lá. Se Deus não quisesse, eles não estavam lá. Ele fala, independentemente deles serem crentes ou não, da esquerda ou da direita, Deus fala com eles. E eles ouvem a voz de Deus e obedecem.
porque a obra é de Deus. Então o que é que a igreja tem que fazer nesses dias de coronavírus, de pandemia? A igreja, ao exemplo de Daniel, tem que orar, buscar a Deus, clamar, colocar o rosto no pó e dizer: Deus poderoso, nosso Deus e Pai, olha para essa situação que nós estamos vivendo aqui. Nós não estamos podendo livremente nos congregar no teu templo, te adorar, os conjuntos não estão podendo cantar, não está podendo ter ensaio, não estamos podendo evangelizar, não estamos podendo fazer aglomeração, nos reunir todos para te adorar, não estamos podendo nos cumprimentar, nos abraçar. Deus resolve essa situação, afasta esse mal de nós, meu Deus. Deus vai ouvir a oração se a igreja orar desse jeito aí. Deus vai ouvir. E Deus vai tocar no coração das autoridades. E Deus vai repreender o mal. Porque quando as pragas ordenadas por Deus, por intermédio de Moisés, vinham no Egito, que o faraó se arrependia e pedia para Moisés orar a Deus para repreender o mal, o Moisés orava e na mesma hora o mal ia embora. Mas Deus endurecia novamente o coração de Faraó, e o Faraó não deixava o povo ir. Moisés orava e vinha outra praga. Quando o Faraó se arrependia, Moisés orava e a praga ia embora. O Moisés é diferente da igreja do Senhor? O Moisés é diferente dos pastores da igreja de Deus hoje? O Moisés é melhor? Não. É porque está faltando cada um de nós crentes tomar o exemplo, a fé e a obediência de Moisés. Está faltando cada líder espiritual, cada pastor, ao exemplo de Moisés, orar, buscar a Deus, obedecer a palavra e reunir a igreja e fazer uma oração forte e poderosa, como Elias fez aí no monte, e vai cair fogo do céu, e o vinho vai ser queimado, lançado nas profundezas do abismo, e tudo vai se resolver. A igreja é a coluna de Deus na terra, é a luz do mundo, é o sal da terra. Esse mundo ainda não se acabou por causa da igreja que está aqui. Senão esse mundo já tinha levado a breca, como dizia o meu pastor Gutenberg, já tinha acabado. Durante a igreja estar aqui, esse mundo não vai ficar totalmente em treva, porque ela está aqui brilhando. Você que é luz e não está brilhando, passe a brilhar. Você que é sal, está sendo insípido, passa a dar gosto. Passa a conservar o reino de Deus nessa terra. Nós temos a chave. Jesus Cristo falou para Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, apontou para ele, edifico a minha igreja. Eu te dou a chave. O que tu ligar na terra será ligado no céu. O que tu desligar na terra será desligado no céu. A igreja, os pastores, têm a chave é a oração. Se nós concordar aqui na terra que esse mal vai ter que sair, e o trabalho de Deus tem que voltar ao normal, e todos os trabalhos, o emprego tem que voltar ao normal, e nós em oração pedir a Deus, Deus vai ouvir a nossa oração. Está faltando atitude da igreja, está faltando atitude dos pastores, dos líderes, ao exemplo de Moisés, ao exemplo de Elias, orar com fé, mas manter uma vida também de santidade, de conhecimento da palavra, para que Deus possa ouvir a nossa oração. O mundo está dependendo de nós. O mundo está precisando da nossa oração. O mundo está precisando de nós falar a palavra de Deus para eles com autoridade. O mundo está precisando de nós. E nós mesmos estamos precisando de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo foi, como diz a Bíblia, tudo muito abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando nós oramos a Deus com fé e com confiança, Deus nos dá muito além daquilo que pedimos e pensamos. Nós não podemos ficar com a nossa fé fraca, com medo de morrer,
de ser contaminado, porque nada vai acontecer se Deus não permitir. Nós temos que entender que nós temos que habitar nos esconderijos do Altíssimo para que a sombra do Onipotente nos proteja. Nós temos que entender que se nós estivermos firmes com Deus, nada vai nos atingir. Praga alguma vai vir na nossa tenda, nem na nossa casa de 4 paredes, nem na nossa casa espiritual. Nós temos que conhecer essa palavra e acreditar nela. Nós temos que ler a Bíblia, gente. Nós temos que crer nela e obedecer ela. Senão nós vamos ser destruídos juntamente com aqueles que não conhecem a Deus. Pois o que estava para acontecer? Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisesse. Receberiam a permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Sírio, para serem transportados de volta para Jerusalém. Tudo isso aqui é ação de Deus. Tudo isso aqui é ação de Deus. Eles estavam vivendo uma vida de escravidão no rei Nabucodonosor, do seu filho, dos babilônios. Deus colocou os babilônios para governar sobre o seu povo, para os oprimirem e os castigarem. Sabe por quê? Porque o seu povo estava em desobediência, adorando outro Deus, em rebeldia, não havia obedecido, estava em pecado. Por isso que Deus os entregou na mão dos inimigos. A igreja hoje não é diferente. Se a igreja viver ao exemplo dos judeus, em desobediência a Deus, adorando outro Deus, pode ser o seu filho, pode ser a sua mulher, pode ser o seu esposo, pode ser o seu carro, pode ser o seu curso, pode ser o que você tiver de material, que você está cuidando mais do que da sua vida espiritual, mais do que de Deus. Você está tendo mais tempo para fazer as outras coisas do que para fazer a obra de Deus. Isso está sendo um Deus para você. Aleluia. Você não está fazendo o ídolo de Jesus, você não está orando, você não está se congregando. Vai quando sobra tempo. Aí, quando o crente vive assim, quando a igreja vive assim, Deus entrega a igreja na mão dos inimigos, coloca governantes que traz leis duras para oprimir a igreja, para a igreja poder recair em si e clamar a Deus, e orar, e jejuar, e se congregar, e ler a Bíblia. Aí, quando a igreja seguir o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a igreja, os pastores, nós precisamos, como igreja de Deus, nos humilhar nos pés do Senhor. Senão, nós vamos ter que nos humilhar nos pés dos ímpios, das autoridades ímpias. Nós temos que nos humilhar nos pés do Senhor. Depois nós estiver lá humilhado, reconhecendo que nós pecamos contra ti, Deus, pecamos contra os céus, reconhecendo que a culpa é nossa, não é do irmão A, do irmão B, não é do pastor, a culpa, cada crente tem que ir de joelho dobrado, humilhado, dizer: a culpa é minha, Deus me perdoa, tem misericórdia de mim. Que nem aquele samaritano, que enquanto o outro, seu adversário, dizia assim: eu não sei o que nem esse aí, apontando o dedo, julgando, condenando, o samaritano bateu no peito e disse assim: tem misericórdia de mim, pecador. Quando nós fizer essa vida ali, orando e nos convertendo dos nossos maus caminhos, nos convertendo, dando meia volta para o que nós estamos fazendo de errado, né? E buscando a face do Senhor, aí o Senhor mesmo diz: aí eu vou ouvir vocês do céu, vou sarar a terra de vocês, ou seja, vou repreender o coronavírus, vou repreender a pandemia, vou repreender o câncer, vou repreender tudo isso, vou abrir novamente as portas do templo e tudo vai voltar ao normal. Não só a igreja do Senhor vai ser beneficiada com oração, com jejum, com arrependimento, com humilhação nos pés do Senhor, se convertendo do seu mau caminho, como o mundo inteiro vai ser abençoado.
porque nós fomos colocados nessa terra, aleluia, como luz do mundo e como sal da terra, para arrumar esse mundo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Então nós temos que fazer assim. Senão nós vamos sofrer os males junto com o povo. E o povo vai esperar o quê, irmão? Quem é que vai ajudar esse povo que não conhece a Deus? Como é que esse povo que não conhece a Deus vai conhecer, se nós, nem mesmo nós queremos mais conhecer a Ele, queremos mais viver uma vida de oração, de leitura da palavra, obedecendo ao Senhor, se nós, nem nós mesmos queremos ir ao templo, nos congregar, adorar a Deus? Terceira parte da lição, o resultado de um despertamento proveniente de Deus. É Deus que provém o despertamento, mas a igreja tem que tomar uma atitude. A nossa parte nós temos que fazer. Deus não vai descer do céu e pegar nós e nos colocar de joelho no chão com o rosto no pó, não. E tirar a comida de perto de nós para nós jejuar. E nem pegar a palavra e colocar diante de nós para nós ler e nem ler por nós. Nós temos que fazer isso para que Deus possa fazer a sua parte. O rei Sírio foi despertado em espírito. Deus desperta as autoridades. Quando a igreja se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai tocar nas autoridades. A Bíblia diz para nós orar por eles, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Nós temos que orar por eles. É hora da igreja orar pelos prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, presidente da república, orar pelos pastores, orar pelas almas perdidas, orar pelos desviados. É hora de oração, igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Despertou o Senhor o espírito do rei Sírio, Esdras capítulo 1, versículo 1. Talvez por meio do seu contato com Daniel, é que Sírio veio a conhecer a Deus, e talvez até mesmo o adorasse. Sírio teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração, e passou a compreender as realidades de Deus, que ele antes ignorava. Por intermédio de Daniel, é por intermédio de nós os crentes, da igreja do Senhor, é por intermédio de você, deputado estadual crente, deputado federal crente, vereador crente, senador crente. É por intermédio de você que as autoridades, que o prefeito, que o governador, que o presidente vai conhecer Deus. Você não entende, você tem que entender. Você hoje tem um cargo político. Deus te colocou aí para você falar do amor de Deus para as outras autoridades. Irmãos, Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar também as lésbicas, os homossexuais, os feiticeiros, os macumbeiros, os idólatras. Nós não fomos colocados no mundo para ficar julgando e condenando essas pessoas. Deus mesmo vai fazer isso no dia do juízo final, se eles não se arrependerem. Nós fomos chamados para falar do amor de Deus para toda criatura. Todos têm uma alma. Nós temos que amar a eles como Deus os ama, mas porém não amar as atitudes deles, mas eles, a alma deles, nós temos que amar, falar com amor. Sírio passou a ver a Deus como o Senhor dos céus, Esdras 1, 2. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição, Daniel capítulo 4, versículo 30 a 37. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem és tu, Senhor? Atos capítulo 9, versículo 5. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. E Daniel, ali, quando ele caiu por terra, o Espírito Santo veio sobre a vida dele.
ao contemplar a luz de Jesus Cristo, ele ficou cego e caiu por terra. E o apóstolo, ele mesmo, esse próprio Saulo de Tarso, agora apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, por que ele diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor se não for pelo Espírito Santo? Porque ele recebeu nesta hora o Espírito Santo e pelo Espírito Santo ele reconheceu que aquele que lhe lançou por terra e deixou cego era Jesus Cristo, a quem ele perseguia. Louvado seja Deus! Ciro teve uma experiência com Deus. Quem é santo? O que é santo? Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, guardados no templo pagão na Babilônia. Ciro era agora responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. O rei Sírio recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Sírio, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Cada despertamento traz bênção para o coração do crente. Esse mal que está acontecendo, essa pandemia, esse coronavírus, tudo isso aí, a economia está um desastre, porque muitas empresas não estão funcionando, muitos não estão trabalhando, muitos perderam seus empregos, mas é muita gente, pela fila que se vê na Caixa Econômica, é muita gente que está vivendo com R$600 por mês. Vê a situação dessa aí, menos de um salário mínimo. Mas isso tudo aí que está acontecendo, se a igreja do Senhor orar, é para a igreja do Senhor despertar. Isso é um despertamento para a igreja do Senhor. Se a igreja entender isso como um despertamento e ela se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter, Deus vai sarar essa terra, resolver esse mal, afastar esse mal. E isso, a igreja do Senhor, quem mais vai ganhar com isso é a igreja do Senhor. Porque Deus vai abençoar e vai aumentar soberanamente o número de crentes salvos e reconciliados no seu templo. E a igreja do Senhor vai ser reconhecida e respeitada como templo e coluna de Deus, sustentáculo desse planeta Terra, e vista como luz do mundo e como sal da terra. Então, essa foi a lição de número 1. Daqui a alguns tempos eu vou passar a lição de número 2, que é a lição que diz despertamento espiritual, um milagre. Falta essa lição para me passar, em outra live eu vou passar ela, aí terei terminado as 13 lições dessa edição especial aqui. Então, essa é a palavra de Deus para você, né? Essa é a palavra que veio direto do céu. Eu peguei essa lição e Deus colocou cada palavra na minha boca. Eu não fiz uma preparação, nem pesquisa de nada, só pesquisei mesmo do céu mesmo. Deus colocou direto aqui. Tudo aquilo que saiu da minha boca não foi de mim mesmo, eu não preparei nada. Eu só peguei a lição agora, abri aqui e Deus me usou para falar com você e comigo mesmo. Receba essa palavra e seja abençoado por Deus, compartilhe ela. Vá lá no YouTube, e escreva lá em cima, escreva lá assim, P de Paulo e B de bola, Raimundo Nonato Ferreira. Vai aparecer o meu canal lá, se inscreva lá nele, aperte no sininho lá,
vai aparecer lá todas as notificações, aperte daquele sininho lá de novo, e vá lá no joinha lá e curta lá, dê o seu joinha. Lá tem todas as mensagens, né? Já tem 12 mensagens já lá com essa que eu falei agora. Tem outras mensagens lá nesse canal e você pode assistir lá, né? Você pode ser abençoado, você pode compartilhar lá no WhatsApp com seus amigos que não são crentes. Você pode compartilhar no seu Facebook. Você pode nos ajudar a fazer a obra de Deus. Você se inscreve em canal aí que não edifica nada a você. Inscreva-se no meu canal e me ajude a fazer a obra de Deus. Minha intenção em alcançar os 5.000 é para poder fazer as gravações diretas no canal do YouTube. Eu não posso fazer ainda, eu tenho que gravar, fazer a live no Facebook e compartilhar lá para o canal do YouTube. Ainda não tenho esses 5.000. Minha intenção só é fazer a obra de Deus. Eu sei que quando passa lá dos não sei quantos mil para lá, o YouTube começa a compensar financeiramente, mas não tem intenção nenhuma não disso daí não. Não é o meu propósito isso aí. E Deus me chamou para ser pastor, tem uma promessa dele para eu ser pastor, para eu pregar em vários lugares desse Brasil, desse mundo. A minha intenção, meu desejo do meu coração, a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa deseja, é de ser um pastor, de pastorear uma grande igreja, é para colocar em prática todos os planos que Deus tem colocado na minha vida, todos os projetos, todas as ideias que Deus coloca no meu coração, colocar em prática e ver o reino de Deus crescer, como cresceu muito lá em Tucuruí, nas congregações que eu dirigi. Não tem minha intenção não, eu sei que a Bíblia diz que aquele que trabalha para o Evangelho tem que viver dele, né? Mas receberei toda a ajuda que for dada, mas a minha intenção também não é de ser chamado pastor, não tenho muita vaidade pelo cargo, e sim pela função. Como pastor da igreja, principalmente presidente de um campo, eu sei que eu vou ter mais liberdade para colocar os projetos, as ideias de Deus em funcionamento. Como líder de um departamento fica muito difícil, como dirigente de congregação melhor um pouquinho, mas continua difícil, porque Deus coloca muitos projetos no nosso coração e a gente às vezes barra diante de uma convenção, de um presidente de campo, de um líder que está na frente da gente. E então Deus me chamou para uma grande obra, e eu sei que Ele vai colocar um dia isso na minha vida para fazer. Se você puder, ore por mim e eu estarei sempre orando por você. Deus te abençoe.